Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Feliz Dia Internacional da Mulher para todas nós, mulheres trabalhadoras, guerreiras. Deixa eu chamar a minha convidada de hoje. Olá, só minha testa Opa! aparecendo. Olá! Agora boa noite, estão Olá, me boa ouvindo noite. bem? Sim, que Sim, bom. alto e claro. Todos o pessoal que está no chat aí, já que já entrou na live, estão ouvindo bem? Boa Neilo, boa noite, noite, Neilo. Tudo bom? feliz dia, mulheres, né? Como Sara já bem falou, Ele eu estava vi, fazendo, fazendo as honras. estava elogiando a todas as mulheres. É, estávamos aqui. Bom, vamos começar Sim, devagarinho, né? Porque eu quero saber dessa psicologia do metaverso aí, que eu tô é, curiosa, eu também fiquei. que eu também sou aspirante, então eu tô super curiosa, quero Sabe aprender que quando eu estudei e vamos psicologia, lá. né, sei lá, alguns anos atrás, né, eu não existia essa coisa do meta. E aí agora, né, com meta e tudo, eu pensei muito, eu sempre gostei muito de metapsicologia, né? E aí eu pensei sobre, falei, gente, mas por Aham. que meta? Né? Por que metapsicologia? Por que não metapsicanálise? Né? Porque Freud não criou a É, psicologia, pois é. né? Ele criou a psicanálise. Dúvidas também Uhum. vieram à cabeça nesse tema e eu também fui pesquisar um pouco para poder tentar entender, né? Daí um pouquinho das minhas dúvidas. Deixa eu te, deixa eu te pedir só uma coisa. Chega um pouquinho para Peraí, trás. Então afasta teu celular ou melhorou? computador, como você achar melhor. É isso. Que a gente estava vendo o seu rostinho, Mas eu não sei por que aumentou. tá tão Como se aproximado tivesse assim, com não. zoom. Ó, tô até caindo aqui. É, É, parece que tá mas eu não com sei tirar zoom. isso não, gente. Desculpa. Ó, peraí. Não, Tá não deu bom. certo. Mas é o máximo que deu. Não, não, tá ok. É. Tá melhor assim. A gente tava. Isso. Tá ótimo, tá ótimo. A gente tava vendo seu rosto super de pertinho, assim. Mas agora tá legal, assim. Então, fique à vontade Já? e vamos Vamos lá, vamos agora? aprender. Então vamos. Já? Vamos que a gente começa a falar, o tempo É passa verdade. rápido É quando e tá nós já temos esquentando, uma acaba. hora. Passa É, rápido. verdade. Exatamente, Então exatamente. vamos. Vou tentar fazer uma gambiarra aqui. Vou botar o mouse aqui para você olhar direitinho. Mas, né, começando pelo que eu estava Tá. falando, né, sobre meta e sobre Freud, né, criar a psicanálise, não a psicologia, porque esse tema, para mim, nunca foi estranho, esse nome, né? Para mim nunca foi estranho, porque eu comecei da psicologia. Mas talvez para quem comece, né, pela psicanálise, ache diferente. Né? Freud cunhando um tema que não era muito afim do que ele estava fazendo, porque a psicologia é muito mais diversa do que a psicanálise. A psicanálise é um ramo, né, um braço. E eu achei isso bem curioso. Mas a psicologia em si, né, se a gente for falar em nomenclaturas e termos, né, a psicologia em si é uma ciência que se propõe a estudar a mente, né, do que Freud se propunha. E o meta, né, o que quer dizer meta? Além de você de ter esse cunho popular que é de você alcançar um objetivo, né? Vou colocar uma meta, e aí eu vou atrás dessa meta, eu quero fazer assim, aí você faz um planejamento, né? Que normalmente a gente fala as metas, já chamam planejamentos, estratégias. Meta quer dizer também ir além. Uhum. Tanto que quando a gente chega numa meta, a gente sempre quer fazer o quê? A gente quer Hum, sobrepujar aquela meta. A gente quer ir além daquilo. Então, sim. meta quer dizer isso. Meta faz com que a gente alcance outros e outros objetivos. Então, é ir além. Então, a metapsicologia é isso, é ir além do que já se conhecia como a mente humana. Né? E para isso, Entendi. Freud cunhou esse termo para poder a gente conseguir ter um funcionamento, a gente conseguir ter descritivamente, tecnicamente, termos que falar sobre o funcionamento psíquico. Por quê? Porque a psicanálise não é uma ciência, a gente já falou sobre isso aqui, não é uma ciência reconhecida, né? Não tem o status de reconhecimento que, se você colocar no laboratório uma pessoa com
psicótica e usar a psicanálise nela, ela vai se tornar aquilo, sempre é dessa forma. Não é. Cada pessoa é uma pessoa, a gente fala sobre o sujeito, né, que é individual. Então, a gente não pode falar que a psicanálise é uma ciência por causa disso, porque ela não tem, assim, 2 mais 2 são 4. E Freud quis se aproximar, né, da ciência, dos termos científicos dessa forma, fazendo a metapsicologia. É um termo freudiano em que ele postula estruturas. E aí a gente não pode falar de metapsicologia sem falar de primeira tópica, de segunda tópica, mas eu não vou me aprofundar em nada disso, porque isso está dentro do nosso curso, né, de psicanálise da nossa sociedade. Então, se você quer saber mais, se você quer estar interessado, gostou do tema e quer saber profundamente, aí, né, vocês vão ter que fazer a inscrição no curso para poder saber mais um pouquinho. Mas eu vou ter que pincelar algumas coisinhas, né, para a gente poder seguir nesse pensamento da metapsicologia. Por aqui já tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa, Sara? Acho que por enquanto tá bem claro. Tá claro, tá bem, já Então já clareou começamos bastante. bem. Não pensava que era nada disso, mas legal, bacana. Então, não, Tava esperando não, algo não. bem. A metapsicologia veio justamente para simplificar, né? É para simplificar, Olha porque só. ele não tem como ser mais descritivo, mais técnico, mais teórico, na verdade, do que essa parte. Então, essa parte que é uma parte que eu amo, assim, eu adoro, porque é a parte que a gente consegue ver, né, a psicanálise funcionando. Sim. Né? Porque na metapsicologia a gente vai falar sobre o quê? Id, ego, superego, vamos falar de inconsciente e consciente, vai se falar também um pouco de pré-consciente, que é um termo que foi causa de desuso. Que Vai, pincelar um é pouquinho uma de coisa, cada por isso coisa, que a gente né? tem que começar assim um pouquinho devagar, né? Tá colocando melzinho ali para poder Aham. a gente conseguir desenvolver até o final. E é uma coisa que, se você deixar, Beleza. é um tema Tema eterno, porque eterno. até o Garcia Rosa, né, que eu gosto muito, é um teórico muito bom da psicanálise, ele é maravilhoso, não é bom, ele é maravilhoso. Ele tem 3 livros que falam sobre metapsicologia, né? São 3 volumes. Então, assim, não é uma Caramba. coisa simples. É algo que se debruça e se fala muito, porque é como se fosse a teoria psicanalítica toda. Como é que a gente não vai falar de Freud se a gente não falar de id, ego, superego? Não existe. Sem falar de pulsões, não é? Sem falar de inconsciente. É, Pô, tem livros aí que só falam de inconsciente. não tem Então, como. não tem como a gente falar sobre Freud e psicanálise sem tocar na metapsicologia. Então, uma coisa importante para a gente entender também sobre a psicanálise, né, o que a psicanálise se propõe a fazer, né, o que a psicanálise entende como a origem, né, dos processos psíquicos, né, a gente não pode deixar de falar determinismo psíquico e existência do inconsciente. São os 2 postulados que Freud usou para que ele pudesse se debruçar sobre essa teoria metapsicológica. O que é o determinismo psíquico? É que tudo o que acontece com a gente gera algum tipo vou falar trauma, porque eu não estou conseguindo encontrar outra palavra, marca. Né? Uma marca no nosso psiquismo, na nossa mente, e a gente vai funcionar de acordo com aquilo que nos aconteceu. Então, desde quando a gente está dentro da barriga da mãe, né, que a gente é um feto, depois a gente vai virar, a gente é um embrião, vira um feto depois quando a gente nasce, né, tudo que acontece geram marcas no nosso psiquismo. Quando a gente fala assim, parece até que é uma coisa ruim, né? Mas não, são marcas positivas, afetivas, né? Muitas vezes, né, nós fomos gerados aí em um ambiente de amor, de afeto, ou não, mas quando é gerado assim também temos marcas. Então, são marcas positivas que nós vamos sendo gerados durante a vida. E nada acontece aleatoriamente. Tudo acontece de acordo com essas fases do desenvolvimento. Isso se chama determinismo psíquico. Tudo está determinado porque acontece de alguma forma no nosso psiquismo. E a forma que a gente entende que aquilo aconteceu é ainda mais importante do que o fato que aconteceu de fato. Né? A realidade da coisa. A realidade psíquica ela é muito maior do que a realidade nua e crua que a gente conhece. Outra coisa é É como a ponta do aquela, desculpa te cortar, como aquela questão do Exato. iceberg, né? Por embaixo é O que a gente muito não vê maior. É muito é maior. muito Tem maior. até um exemplo fresquinho,
né, que hoje de manhã eu estava assistindo, liguei o jornal hoje de manhã, e estava tendo um caso lá que todo mundo viu, né, de um menino que foi espancado, né, de 11 anos, que o cara foi, mexeu com o meu cachorro, foi lá e bateu no menino de 11 anos. É um adulto batendo numa criança. Meu Deus. Bem, não sei nem explicar nessa selvageria. Porém, onde eu quero chegar, minha filha estava vendo. E aí eu chamei ela, vem aqui no banheiro, não sei o que, ela, peraí que eu tô vendo um negócio na televisão. Aí terminou de ver a matéria, aí chegou para mim e me contou, eu ouvi, né, a televisão, me contou algo que tem a ver com aquilo que ela viu, mas tem a ver com a imaginação dela também. O que ela me contou não era mentira, mas era algo muito mais fantasioso do que realmente foi noticiado na televisão. E aí eu penso, né, nossa mente ela é assim, a realidade, né, a realidade que eu estava vendo é aquilo ali, a imagem e o repórter falando do que aconteceu, eu estava só se reportando sobre o fato. Uhum. Mas se eu tivesse fato. ouvido só ela, o que eu ia ouvir? O que aconteceu, mais a fantasia. Então a gente, nós, né, os seres humanos, sujeitos, né, cheios de subjetividade, nós somos assim. Toda vez que a gente fala algo, vem junto com as coisas que a gente pensa. Não tem como separar. Isso é o determinismo psíquico, que é atrelado também à ideia de inconsciente. Né? Como é que o inconsciente se forma? Né? Através de sonhos, atos falhos, xistes, né? Através da transferência, da empatia, de tudo que a gente vai vivendo também durante a nossa vida. Então, a gente não pode entrar na metapsicologia sem entender como é que Freud construiu esse pensamento, né? Através do determinismo psíquico e através do inconsciente, que são dois postulados muito importantes que ele debruça aí a teoria dele. E aí, se vocês não me interromperem, eu vou ficar falando igual uma matraca, tá? Só para dizer. Né? Igual a maritaca. Pode Eu vou falar. falar bastante aí. Todo mundo deve estar ninguém piscando, Para. igual a mim, assim, tá todo mundo concentrado É um assunto muito no gostoso. tema, que é É muito muito teórico e interessante, né? gostoso de estudar. Uhum. Então, a metapsicologia, o que ela é? Ela é a organização do funcionamento psíquico. Como é que ele funciona? Claro que, né, como não é um método científico, né, ele não abriu um cérebro e olhou e viu, né, que dizia, tirei aqui um id, um ego, superego. Aqui, ó, a barreira do inconsciente para o consciente. Não existe isso. Então, como isso não existe, são suposições que ele fez de acordo com as observações. Quais foram as observações de Freud? Primeiro foram as histéricas, que a gente sabe bem, né, que ele começou pelas histéricas. E depois da histeria, que as histéricas deu origem à primeira tópica de Freud, né, que ele estava falando sobre o inconsciente, sobre o determinismo, sobre tudo isso que a gente estava falando antes, né, que ele falou sobre o inconsciente, como é que o inconsciente faz com que a gente tenha sintomas somáticos, né, no corpo, de psicossomático e esse tipo de coisa. Ele foi estudando com as histéricas, né, no hospital que ele estagiou, né, que Freud estagiou, que ele era neurologista. Então, ali ele criou a primeira tópica. O que é tópica? Né, tópica. A gente pensa em tópico. Quando a gente descreve algo, normalmente a gente fala em tópicos. Quando a gente quer se organizar para uma reunião, quando agora eu aqui, né, falando para vocês, eu tive que me organizar alguns tópicos importantes para poder a gente conversar. Então, tópicos são coisas resumidas. Né? Então, o tópico não é um livro. O tópico não é um parágrafo. A gente pega ali resumidamente alguns conteúdos e coloca. Tópica também vem disso. Freud pegou e distribuiu, né, o que ele já tinha estudado em tópicos, e a primeira tópica, né, é o inconsciente, o consciente e o pré-consciente. E depois o pré-consciente a gente quase não estuda, né, a gente que está aqui, né, na sociedade, a gente vai saber, né, não posso esquecer de mencionar isso, que a gente quase não fala de pré-consciente. Por quê? Porque se entrou em desuso. O pré-consciente é como se fosse uma barreira entre o inconsciente e o consciente. Algo que não precisa ser tão explorado. Mas a primeira tópica, que ele usou muito a questão com as histéricas, né, para poder levantar toda essa teoria que ele estava fazendo, né, que ele inventando a psicanálise, é uma questão de topografia, que aí também é uma outra história. Né? Tópicos, a gente está falando de descrição. E topografia, o que é topografia? Né? Quando a gente estuda geografia, são lugares. Né? É como se você estivesse falando de regiões. Então, a topografia é isso. Quais são as regiões do psiquismo humano? Onde que ele atua?
dentro do inconsciente e do consciente. Essas são as regiões, né? O ponto de vista tópico, ele busca construir o aparelho psíquico de forma diferente, como se fossem lugares. Então, tem coisas que estão no inconsciente, tem coisas que estão no consciente. Quando você falar de tópico, né, de topográfico, você vai entender que Freud está falando de topografia, de lugares. Aí você vai lembrar do inconsciente e do pré-consciente. A metapsicologia, né, ela é dividida, isso eu devia ter falado antes de começar a falar de topografia, né? Mas ela é dividida em três, deixa eu lembrar aqui qual o nome que se usa para isso, mas é três coordenadas, né? Os processos mentais, eles funcionam em três coordenadas, que é o topográfico, o dinâmico e o econômico. Então, Freud vai distribuir o que acontece na nossa mente nessas três coordenadas. Então, o topográfico é isso que eu estou falando nesse momento, que são lugares. Aonde que se dão os processos psíquicos? Dentro do inconsciente e do consciente. Ali que funciona, que vão funcionando as fantasias, como eu falei, os sonhos. Nas histéricas, ele vê muito isso acontecendo. Então, ele quer com que a gente entenda, né, até hoje, depois de muito tempo, que as coisas funcionam dessa forma e isso não caiu em desuso. Ele só aumentou, alargou o conhecimento, principalmente no inconsciente. Perguntas? Sim. Dúvidas? Tem uma pergunta Sim. aqui do Neilo. Eu acho que você nem chegou ainda Vou na chegar. tópica 2, mas ele já se antecipou. Ele perguntou se a tópica 2 Jamais. substitui a tópica 1. Elas convivem, mas eu vou contar por quê. Então vamos seguindo que eu vou te contar. Neilo Vidal. Neilo. Então, daqui a pouco a gente vai esclarecer essa dúvida daqui a pouquinho. Então elas convivem, por quê? Porque uma não anula a outra. A segunda tópica vai falar de outras coisas que somaram a primeira. A primeira, ele se baseou na questão das histéricas. Ele via os processos inconscientes acontecendo na histérica. O corpo da histérica fala, a gente fala sobre isso, né? Em psicanálise. O corpo da histérica é um carnaval. É um show, né? Um palco. À parte. Então, né, nós mulheres, a maioria, né, que somos histéricas, algumas não, outras sim, mas a grande maioria das mulheres são histéricas, né? Existem homens histéricos? Existem, né? Para quem se pergunta também, claro que existe. O nome histérico, né, histérica, Sim. veio porque Freud e as pessoas da época achavam que é só quem tinha útero que hister, né, que quer dizer útero. Só as mulheres, né, tem útero que teriam histeria, mas não, né? A gente vê histeria em homem também. E eu quero ler com vocês aqui uma parte importante, né? Freud, em 1896, falou que a metapsicologia, né, é um método de abordagem do qual todo o processo mental é considerado em três coordenadas. Então, 1896, Freud já falou sobre isso. Então, isso é uma coisa muito primitiva da teoria dele. É lá do início. Lá do início ele já percebeu o consciente e o inconsciente funcionando. O consciente, como é que o consciente funciona? Né? Ele recebe mensagens, né, do nosso interior, da nossa subjetividade e do exterior também. Como eu falei o exemplo hoje, né, uma misturinha, né, de alguns aspectos, né, o consciente ele é assim. Ele não tem registro. Toda a nossa memória ela vai para o inconsciente. Quando a gente vai acessar uma memória, ela está normalmente no inconsciente. Guardem isso, isso é importante. Né? As informações do consciente elas são de qualidade, não são de quantidade. É da forma que a gente enxerga e com qualidade, com cores, né? com todas as especificidades do que a gente está vendo no real. O consciente ele é mais real. E ele processa funções perceptivas, cognitivas e motoras, consciente. O inconsciente, ele é a parte mais arcaica do psiquismo, é o que a gente estava falando. Muitas marcas ficam muitas não, todas as marcas provavelmente vão para o inconsciente. Por quê? Porque a gente precisa recalcar. Não perguntem que é recalque hoje, né? Porque hoje não é o dia do recalque. Hoje não, por favor, hoje não é o dia do recalque. Mas se você quiser saber mais um pouquinho, Então, com a Soraya preparou o terreno. Soraya Exato. A Soraya preparou o terreno, então se você quiser saber mais, você vai ter que ir lá na aula da Soraya
para poder entender um pouco melhor sobre a barreira. A propósito, no final tem anúncio para quem estiver E é assistindo a muito live bom, aqui. porque eu já vi. Eu já Tem vi, é muito novidade. bom. Se eu fosse você, eu não perdia. Então fica até o fim. Eu vou fazer o possível para manter você até o fim. Então, a barreira do recalque manda um monte de coisa para o inconsciente, muitos conteúdos. Então, ele é muito primitivo, ele é arcaico. Ele é constituído por pulsões e fantasias primitivas. Né? Ele se revela... Como é que o inconsciente se revela? Ah, não, vou ali acessar meu inconsciente. Não é assim. O inconsciente, ele praticamente tem vida própria. Como é que ele vem? Ele vem através de sonhos, de atos falhos, de sintomas, né? Freud estava investigando quem? As histéricas, a gente não pode esquecer disso. Então, as histéricas eram, né, o cúmulo dos sintomas, né? Elas exalavam os sintomas, né? Ele pode ser acionado também, Pode, né? mas aí gatilhos, né? A gente gosta de usar essa palavra, né, hoje em dia, né? Gatilho, apertou o botão, né? E aí, às vezes, a gente está assistindo alguma coisa e se lembra de outra que parece que não tem nada a ver. Então, são gatilhos, são acionados, mas muitas vezes a gente não tem controle. Então, o inconsciente é essa força aí descontrolada que aí depois Freud sentiu falta de alguma coisa. Eu vou entrar na dúvida do Neyman. Freud sentiu falta de alguma coisa. Por quê? Porque ele começou a estudar os psicóticos, a psicose. E aí, na psicose, ele começou a ver que existiam mais forças, né? Que não eram só lugares, que existiam forças nesses lugares. Por isso que a segunda tópica ela não vai excluir a primeira. Ela vai se somar. O inconsciente e o consciente continuam existindo. Continuam com a mesma importância dentro do psiquismo. Porém, forças agem dentro do inconsciente e dentro do consciente. E essas forças movimentam. Então, a gente vai entrar agora no ponto de vista, né, no modelo dinâmico. A gente falou do topográfico, que são os lugares, agora a gente vai entrar no dinâmico do psiquismo. O psiquismo não é isso, né? Ele é algo que se movimenta e está sempre absorvendo ideias novas, informações novas, né? Traumas novos, né? Novidades. Né? Está sempre aberto a novidades. E isso quer dizer que, dentro do psiquismo, aí depois a gente vai dividir um pouquinho entre consciente e inconsciente, né? Onde que essas forças agem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas dentro do perfil dinâmico, dentro da estrutura de cada lugar, existem forças. Né? E tem aquela história, né, que Freud fala do cavalo, né? Se você estiver lá no nosso curso, você vai entender também um pouquinho isso melhor, né? Do cavalo e do cavaleiro, né? Que quem é que domina quem, né? O que é o id, o que é o ego, o que é o superego, né? E aí a gente vai entender que essas forças dinâmicas, elas se conflitam. Não é tranquilo, elas não vivem ali em harmonia. A gente, psicanálise, usa muito o termo conflito psíquico. O que isso quer dizer? Que elas brigam entre elas. Né? Uma quer tomar força da outra. E essas instâncias, né, é um termo bonito, adoro esse termo, acho que define muito o que Freud quer dizer com id, ego, superego. São instâncias, são coisas que não cessam de se inscrever, de estarem ali o tempo inteiro. E aí você consegue entender, né, você que estuda psicanálise, né, que agora está ouvindo um pouco sobre essas forças, onde que está agindo o id, onde que está agindo o superego, onde está agindo o ego. Muitas vezes você não sabe. A gente usa a palavra ego de forma errônea, né, na nossa... Errônea não, né? O dito popular fala sobre ego como se fosse uma pessoa egoísta, que só olha para si mesmo, né, que só olha para contigo, né, que a pessoa que, não, só pensa nos meus desejos, nas minhas razões, nas minhas pulsões, nas minhas vontades. Né? E o ego não é isso. O ego, coitado, é o mais massacrado no... É o que menos tem vontade. Que mais toma. Aí você pensa, não, que a pessoa tem o ego. Não, se ela tiver o ego, coitado, né? Só o ego, né? Ela tá ali espremida. O Nilo colocou, não vejo o superego como anjo, nem o id como capeta. Porque normalmente, assim, quando a gente começa a estudar, a gente pensa, porque o id, não, ele é a parte da liberdade, né? Ele é uma qual é a palavra?
Já Tem sem controle, ele é controle, regido pelo princípio do faz tudo o prazer, que né? quer. De você É, se utilizar do gozo, né? Que aí a gente não vou entrar nos pormenores, né, meus amores? Vocês vão correr atrás não, agora, vocês que lutem, né? Lutem no nosso curso para é poder isso entender. aí. Mas o id, né, não, ele é selvagem, né? Ele é primitivo, ele é algo que revolucionário, é a primeira coisa, de fato, que está no psiquismo infantil, né? Quando a gente estuda Melanie Klein também, né? Lutem aí para entender também, né, Maravilhosa. isso aí, mas quando a gente estuda Melanie Klein, A Lacan. ele Lacan pega lá no id, ele Nossa. pega no id. E a Melanie Klein que fala de criança, ela vai lá e fala, Lacan. ó, criança é id puro. E Maravilhoso, maravilhoso. é, Estudar já não é Melanie porque eu dou Klein. aula de Muito Melanie maneiro, Klein, não, muito gente, bacana. mas gosto muito. Tem uma aplicação muito prática. E o ID, não é verdade? É Você que está verdade. estudando, você sabe. Então, Uhum, assim, uhum. o ID, ele é Sim, sim. muito força, sabe? Só que é uma força que não pensa. Tanto que a gente diz que o ID, ele é quase 100% inconsciente. Às vezes você fala uma coisa de duplo sentido, às vezes você troca um nome pelo outro, não é nome de pessoas, chamei a Sara de Verônica. Não é isso. Você vai falar uma palavra que às vezes tem um som similar, às vezes tem alguma coisa que pareça, mas não é aquilo que você queria dizer. O id é isso. O id é força. O id é quando você está sonhando, você sonha com um abacaxi no meio do deserto e, sei lá, uma piscina e sei lá o quê. O id é isso. É uma coisa que você às vezes não consegue ali reunir para você entender. Então, se a gente pensar dessa forma, o id ele é contido de muitas pulsões, e a gente vai falar de pulsão depois no outro modelo, que é o econômico, mas o id, né, ele é composto de quê? De pulsões, de vontade, de autopreservação, porque ele quer fazer a vontade dele mesmo, e sim, o id é egoísta. Se você for pensar no termo egoísmo, o id que é o egoísta, o id que quer tudo para ele, o id que quer satisfazer o tempo inteiro, que ele não consegue esperar, que é ele é frutífero, né? Ele é brilhante, às vezes a criatividade vem muito do id, né? E o id, parece até que são só elogios, né? Mas dá vazão ao id. O id pode levar você à ruína. Por quê? Né? Porque a vida não é só É. prazer, né? O princípio do prazer Que é, ele é é impulsivo, né? impulsivo. Isso, muito obrigada por essa palavra, porque é isso mesmo. O id ele é impulsivo, ele não mede as consequências para você ter o prazer que você deseja. Então, por isso que Freud fala que o id ele é regido pelo princípio do prazer. E o princípio do prazer, gente, dá uma monografia, uma tese de mestrado, é um negócio assim muito extenso. Né? E tem gente que fala além do princípio do prazer, né? Que Freud fala também, ele fala um pouco, né, sobre vai mais além do princípio do prazer. E o id é isso, é o prazer. Ele quer isso. E então o id fica onde? Né? Onde vocês acham que o id fica? Eu sei que vocês não vão conseguir me responder tudo, né? O id ele fica, tem grande parte inconsciente. Então, se a gente pensar em topografia, né? Agora vamos misturar o dinâmico com topográfico. Se você for pensar em topografia, o id ele é quase 100% inconsciente, porque você não sabe dessas forças, né? Ele também, como inconsciente, ele é muito primitivo. Então, ele é a primeira coisa que a criança tem, é um id. Tanto que a gente vê, a criança não mede as consequências, a criança é impulsiva, a criança quer na hora que ela quer. E aí a gente vai vendo que a criança vai amadurecendo, vai ali pela faixa de 4, 5 anos, né? Eu até baixei um pouco, porque antigamente quando eu estudei lá em 1999, mentira, mas lá nos anos 2000, quando eu comecei a estudar, né, o id, ó, a gente achava que a criança, né, começava a ter a inserção do superego com uns 6 anos, né, com uns 5, 6 anos. Hoje eu já vejo muito cedo, né? Hoje os processos são apresentados às crianças, né, a sociedade como lei, como regra de convivência, né, ela é apresentada para a criança muito cedo, né, esse social, esses padrões, né, eles são apresentados muito cedo, então eu acredito que antes, né, agora as crianças já estão absorvendo o superego.
E quando começa a se absorver o superego, é quando a criança ela começa a entender que existe regra, que não dá para fazer tudo o que quer, que a vida exige, cobra, que se você fizer algo vai ter consequências, id. Então fica quietinho aí, né? O superego ele vem para domesticar o id, para colocar ele numa caixinha. Então quanto mais a gente vai crescendo, menos criativo a gente fica, menos aberto às novas possibilidades a gente fica. A parte boa do id, né? Mais a gente vai ficando mais engessado, né? O superego, que também não é de todo ruim, né? Hoje a gente vê uma sociedade que precisa de um superego, triste de se ver, né, certas coisas acontecendo, né, certos postes mijando no cachorro, né, não deveria ser assim, invertendo-se ordens, né, que o superego ele poderia voltar a ser mais usado. A parte boa do superego. Qual é a parte boa do superego? É a lei, é a ordem, são as regras, é a gente entender que a gente, para poder para a gente conviver em sociedade, a gente precisa ter empatia, a gente precisa entender o outro, existem limites, como se tratar as pessoas, as situações. Então, é a parte boa do superego. Mas qual é a parte ruim? É que isso pode se tornar uma cobrança, um peso. É algo que assim, para viver sociedade tem que ficar calado. Eu não posso ofender o outro. E aí se calar em todas as situações. E você levar um peso de culpa, né? Se você falar, não de responsabilidade, eu bato muito nessa tecla que a culpa é muito diferente da responsabilidade. E a gente tem que aprender a usar menos essa palavra, né? E se responsabilizar pelas coisas. E o superego às vezes traz, né? Esse peso de culpa, de julgamento, né? De valores morais muito pesados, né? Éticos e morais muito pesados. Então, essa é a parte ruim, mas que é necessário que a gente insira, né? Absorva, para a gente começar a entender qual é o papel do outro. E o outro aí que eu vou dizer com letra maiúscula, né? O outro, o grande outro nas nossas vidas, né? Às vezes o superego funciona como um olho, né? Que fica ali vigiando a gente. E aí funciona como esse grande outro, né? Que fica ali como se estivesse vigiando. Não é saudável. E o ego? Falei pra caraca dos outros dois e o ego. O ego fica espremido mesmo. Fale, Peraí, deixa, por favor. deixa eu te interromper, que a gente tem 2 comentários aqui Hum, sobre o superego. A Aparecida escreveu assim: acho que estou usando sim, demais meu superego. estamos. E a Rosane botou: eu tenho que solicitar. Rosane botou: tem que solicitar meu superego porque ela sai para dar um rolê e me deixa na pista. Tipo assim, não é utilizado, enquanto uma usa Então, muito, a outra não usa, seria isso. então eu vou abrir uma particularidade aqui, né? Já que esse assunto foi tocado, né, Rosane? Vou abrir uma, uma particularidade aqui, porque quando eu comecei a estudar psicologia, né, é, eu vinha muito com esse assunto de superego. Por quê? Porque o superego ele é muito marcante na vida de muitas pessoas, né? E eu fui chamada muitas vezes de superego malvado, porque eu vinha com essa história de superego, de impor algumas coisas assim, que é superegóico. E aí essa pessoa me chamava de superego malvado. Ah, superego malvado. Porque hoje essa pessoa estuda psicologia e entende melhor essa questão do superego. Aí por isso que ela veio foi dizer, né? É, Que que coisa, né, coisa! gente? Que Curioso. Então, assim, curioso, né? é você entender isso, né? Que o vídeo às vezes vai dar uma volta, mas tem alguém que vai ser seu superego. Ô, volta para a realidade. A gente tem às vezes um amigo, alguém, né, que vai lá e Volta. puxa a sua orelha e fala assim, não, ô, vai com calma aí, tá indo demais. É a história do cavalo e do cavaleiro. Quem domina quem? Não é Uhum, verdade? uhum. Então é isso. Se você quiser Mesmo. saber da história do cavalo e do cavaleiro, vai ter que estudar, tá? Estamos esperando você no nosso curso. Vem estudar. Vem Qual é o estudar. outro Vambora. comentário? Ah, já foi. Tá usando, um usando Não se muito, cobre, superego, e o outro usando parecida. pouco. É, Equilíbrio, eu tô usando pessoal. pouco. É, Não se cobre, parecida. equilíbrio. É, equilíbrio, parecida. É. Equilíbrio, Vamos falar, Rosane. vamos aproveitar e falar do ego. Fala, fala. Eu- Isso, vamos. Ela botou, eu fui suprimida pelo superego Olha malvado a só. vida inteira. Ó, Não, vamos lavar negativo. roupa suja aqui Voltamos no ao ego, ego. não, tá? Beber Vamos beber uma uma. água, peraí. Vamos pro ego. Beber uma água. É, beber Vamos. uma água e vamos pro ego.
E vamos seguir, que Não, já daqui está a pouco terminando. você acaba. Aqui filosofando. A parte mesmo Uhum, teórica, estamos certo. terminando. Mas o ego, ele é representado pelos interesses do id e do superego. Então, o id e o superego ficam ali conflitando, por isso que eles geram um conflito psíquico que eu estava falando, né? Que é a questão dinâmica, o que dá cor, o que dá vida, o que dá movimento ali ao psiquismo, né? Eles ficam ali conflitando quem é que vai, né? Como é que o ego vai se servir dos interesses dele. Então, quem teve um superego muito trabalhado, né, provavelmente o ego vai servir ao superego. Quem teve um id aí mais liberto, mais artístico, mais florido, vai dar um pouquinho mais de atenção para o id. Mas isso aí não é sempre assim. A gente vai olhar a pessoa ali, desculpa, em análise, vai olhar para a pessoa e falar assim, ah, não, ali, ó, tá vendo? Ali id puro, super, não existe isso. Ali é um conflito, eles não cessam de brigar, de querer o lugar deles, de querer ser reivindicado ali as suas vontades, as suas pulsões. Né? O ego, ele é investido de energia narcísica, mas se você quiser saber o que é narcisismo, você vai ter que estudar também no nosso curso, porque é algo também muito... Yes. Essa é É, uma é live uma live é uma live necessária. necessária, porém, Muito necessária. é, Não dentro de aula, uma sim, live num tema assim, foco, no psicanálise no divã. divã. Já Psicanálise no anota aí. divã. Já Precisa passa sim, para porque nossa vou chefa. anotar. Não, já está Porque, anotado. assim, hoje em dia fala-se Já muito está sobre narcisismo, anotado. e aí, assim, foge-se um pouco da ideia inicial do que é narcisismo, né? E a sociedade hoje, ela é narcísica. A sociedade hoje, tá fincada nos processos da gente mesmo querer se saciar o tempo todo. Então, a gente vê seres narcísicos, vê todo mundo que tem transtorno narcísico, que é outra história do narcisismo. Então, é outra Sim, história. isso Então, que eu ia aí, falar. outra live, outra Uhum. situação. É. O tema de outra live, outro Que o curso. ego busca, coitado? E dá pena. O que o ego busca? Se adaptar à realidade. Então, ele busca extrair o máximo de realidade que ele consegue dessas forças que são regidas por fantasias do que você entende da realidade. O ego não, ele fica ali tentando chamar para a realidade. E ele precisa de estar no pé no chão. Por mais que o superego pareça pé no chão, ele não é tanto assim, porque ele é muito moral, crítico, julgador. Então, não confunda o pé no chão com, com julgamento. Pé no chão é a realidade. E o ego, exatamente, o ego ele é Realidade. regido pelo princípio da realidade. Porque tem o princípio de prazer e o princípio da realidade. Então, o ego ele é regido pelo princípio da realidade. Porém, ele fica ali tentando, coitado, ali, sabe? Não sucumbir a essas duas forças que lutam para dominar ele. Ele consegue, com terapia, com análise, né? Buscando o equilíbrio, buscando se autoconhecer. Opa, meu superego está exagerando. Isso aqui é algo que eu vivi quando eu era criança, eu não sou mais criança. Ah, isso aqui é um desejo, é um meio. O ego seria o meio Ele termo tenta equilibrar entre o id e o ali as superego. duas forças. Ele fica espremido. Pensa numa cartilagem, né, do seu joelhinho aí, né? Quem ainda tem cartilagem no joelho funcionando, né? E ainda Que tem. ainda O ego é isso, ele fica ali espremidinho entre os ossos. Ali tentando, vai. Olha, pergunta do Naylor que realmente interessante. O ego vive por si Hum. ou é totalmente dependente do Olha, superego? eu não acho que ele seja dependente. Eu acho que ele fica. To- Não, eu acho que ele fica buscando o Totalmente, né? espaço dele. Mas dependendo, né, Uhum. de como houve o desenvolvimento, falando de determinismo psíquico, que a gente falou lá no início, de como aquilo foi determinado para a Sim. pessoa, de como se foi se apresentado as leis, as normas, as regras, ele vai ser regido sim pelo superego, vai dar mais asa para o superego. Decide, perdido, consegue. E aí criar um equilíbrio para o ego não ficar tão espremido, né? Tão oprimido.
né, por essa força. Porque como é dinâmico, são três forças que atuam, as três forças têm que atuar, gente. Não pode uma força só acontecer ali magnânima sozinha. O objetivo é o É equilíbrio, né? Ficar repetindo, equilíbrio mas e a constância. verdade Então, é essa. constância para mim é a palavra do ano. Eu já elegi como Constância. a palavra do ano. Melhor Né? ainda. Para mim, estamos em março e Uhum. para mim a palavra do ano é constância. Como se manter constante? Saber Conviver bem conviver com os bem com os três. três. Autoconhecimento é uma jornada, né? Por isso que a gente chama de jornada do autoconhecimento, né? Assim, ah, eu fiz terapia 3 meses, nossa, estou me conhecendo pra caramba. Não. Estou curada. Tô Fiz terapia curada. 5 anos, estou me conhecendo pra Não caramba. pode me dar Também não alta. está. Porque pode acontecer qualquer coisinha ali diferente que você vai se ver de forma diferente. Então é sempre ali, ó. Não é que você tem que fazer terapia para sempre, não é isso, ou análise para sempre, não é isso. Mas é que os processos estão sempre mudando. Mas a dinâmica é sempre a mesma. Então, vou entrar agora no último tópico, que é o econômico. É o modelo econômico. A gente falou sobre o topográfico, que são os lugares que existem dentro do psiquismo, da nossa mente, que é o inconsciente e o consciente. Nós falamos da dinâmica, das forças que atuam nesses lugares, né? Esqueci de falar uma coisa interessante sobre a dinâmica, que é onde Diga. o superego está onde? No inconsciente ou no consciente? O superego, ele tem partes conscientes e tem partes inconscientes, que é como o iceberg também. A parte consciente dele é muito menor do que a Sim. inconsciente. A inconsciente é muito mais vasta. Por isso que por estar lá dentro dos aspectos mais primitivos. Então, quanto mais primitivo, mais inconsciente é. Tanto que se eu perguntar para vocês agora, você lembra de alguma coisa quando você tinha 2 anos de idade? Poucas pessoas lembram, tem gente que lembra. Mas poucas pessoas lembram. Quando você tinha 3, quando tinha 4. A gente começa a lembrar de alguma coisa quando tinha 7, 8, que aí já não são mais flashes, né? São coisas talvez mais concretas, né? Concretas, Histórias né? Lembranças mais menos concretas. fantasiosas, né? Uhum. Então, o superego ele fica ali passeando, mas eu também acredito, né? O Freud também falava sobre isso, que ele é mais inconsciente do que consciente. E o ego tenta ser bastante consciente. Tenta, tenta. Né? E eu, vendo em clínica, também vejo que tem muita parte inconsciente ali no ego atuando. Até porque as forças que atuam sobre ele são grande parte inconscientes, então não tem como. A maioria Então a gente consciente. entende que existe um mix dentro desses lugares, né? Que eu falei da topografia. E o que é o modelo dinâmico? Ó, o modelo econômico, que é o último, né? Falei topográfico, dinâmico, agora vem o econômico. Quando a gente pensa em economia, a gente pensa em, vamos falar em dinheiro, né? De dinheiro, falando de banco, de Casa da Moeda, de Banco Nacional, de Banco do Brasil, de Bradesco, de bancos, né? Falando de bancos, né? Eles usam um dinheiro que eles não têm, se a gente for pensar. Né? O dinheiro não é nosso? O dinheiro é nosso, né? A gente acha, né? A gente trabalha e o dinheiro é nosso. E a gente hoje tem muita questão da moeda virtual, né? Desse tipo de compras na internet, né? De bancos virtuais, não tem mais agência física. Então a gente está falando o quê? De economia, falando de dinheiro. Né? Eu estou falando agora de dinheiro. E quando você tira dinheiro da sua carteira, o dinheiro para de existir? Não, ele vai para outro lugar. Quando eu compro alguma coisa da Sara, o dinheiro foi para a Sara. Deixou de existir na minha carteira, mas foi parar na carteira da Sara, nos investimentos da Sara. Então o dinheiro deixa de existir? Não. Da mesma forma, é o ponto de vista econômico. O que o ponto de vista econômico fala? Né? Ele descreve a perspectiva quantitativa. Por isso eu estou falando de dinheiro, de volume, de quantidade. A gente está falando lá que o topográfico fala mais de qualidade, né? Que aí vai falar sobre o inconsciente e o inconsciente e o consciente. Se a gente for falar de econômico, né, um esvazia para o outro encher. Você tira de um lado para o outro, se utilizar daquilo que você tirou daqui. Então aquilo não deixa de existir, aquilo não vai embora. Então a gente está falando aqui de quê? De uma perspectiva que fala sobre investimento. Investimento libidinal, pulsional, né? Uma distribuição de energia.
quando a gente fala de libido, muitas vezes você vai no médico, o médico pergunta, como é que tá a sua libido? A gente pensa que libido é só energia sexual. Mas Freud veio para quebrar, veio com as palavrinhas dele, né? Que a pulsão, libido, zona erógena, né? Que fala, nossa, Freud é o pervertido. Quem não estuda, né? Ah, Freud é um pervertido, sabe falar falo, né? Depois que eu fui descobrir o que era falo, eu falei, meu Deus, falo é isso. Né? Se você não sabe o que é, pesquise sobre, ou se matricule no nosso curso, que a gente vai falar sobre falo o tempo inteiro. Freud. Se você tem vergonha do falo, vamos Mas falar vamos de falar falo. assim. Freud, para quem não conhece, não estuda, né? Ah, Freud só É, fala do e passado de e é, da parte crianças sexual e e tudo sexualidade. Freud é um mais. pervertido. É, Essa, pervertido. essa é a visão. E por que venha com a Venha tirar gente? essa Por quê? imagem do Porque Freud. por que Freud falava desse Vem com a jeito? gente. E conhecer muito mais, que o Freud é uma das bases, foi o fundador, o criador, mas tem Que tantos falam outros muito mais de Falo estudiosos, ainda do tantos que outros Freud, teóricos. né? Muito mais. É É maravilhoso. maravilhoso, gente. Eu É um apaixonante. mundo que você entra e não consegue desver, né? Você não consegue Não sair consegue. mais disso. É. Mas por que Freud falava Vai, assim, né? continue. Desse jeito? Porque ele queria chamar atenção mesmo para aquilo. E aí ele usa essa energia, né, libidinal, pulsional, né, que é pulsão, aquilo que pulsa, né, que traz vida, que na verdade não é só o que traz vida, que nós temos a pulsão de morte também, mas é aquilo que te leva no caminho, é aquilo que faz você ter vontade de agir, né, em cima de algo. O dinâmico que a gente está falando é muito a questão da constância, de você manter o equilíbrio. A pulsão, ela busca um destino. O dinheiro não serve para ficar parado. Não é contabilizado na economia. Da mesma forma, a Assim libido como. parada, a energia pulsional parada, ela não é economizada em energia. Ela está parada. E a gente vai falar sobre Eros, sobre Thanatos, sobre pulsão de morte, sobre pulsão de vida. Vamos falar hoje não, vamos falar no curso, tá, pessoal? Lá na nossa sociedade. Então, hoje a gente não vai entrar nesses pormenores. Mas o que é econômico? É essa questão da libido. A libido, ela não acaba, ela não termina. Ela não é algo que é assim, eu vou colocar minha libido nos estudos e ela vai funcionar só para os estudos. Não, tem um restinho que vai para as outras coisas. É necessário que isso aconteça. Com mulheres, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher, parabéns a todas as mulheres. A gente falando de mulher, né? Mulher, quando ela tem filho, né? Nem toda mulher é mãe, mas quando a mulher tem filho, né? Ela vai ficar investindo a libido dela no bebê durante tempos, meses a fio, até que ela vai sentir a necessidade de voltar a trabalhar, a voltar a viver, a voltar, né? A ter rotina, né? A arrumar a casa dela do jeito que ela gosta, né? A casa não ser só decorada por uma criança, né? Ser decorada por ela mesma. Então ela vai sentir essa vontade de se voltar para o mundo. E a criança precisa disso, para entender que ela não é o mundo daquela mulher, daquela pessoa, daquele cuidador. Então, a libido, ela às vezes, ela se represa em algumas situações por necessidade. Eu estou fazendo uma faculdade, eu tenho que priorizar a faculdade. Mas é sábado. Sábado não tem aula da faculdade, eu preciso priorizar o meu lazer. Eu preciso fazer uma outra coisa. Né? Eu preciso priorizar minha família, eu preciso priorizar outra situação. Então, a libido ela funciona circulando. Se ela está parada em uma coisa só, ela nos adoece. É simples assim. Se você está investindo muito, investimento libidinal numa área, você está doente. Não. Eu estou ali no meu filho, porque meu filho não pode ficar sem mim, não pode crescer sem mim, não vai para a creche, não vai para a escola, não vai fazer nenhuma atividade, porque eu tenho medo dele se machucar, não vai na rua sozinho. Você está doente. Não, minha vida é trabalhar. Eu só trabalho, 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 porque eu tenho que trazer dinheiro para casa, porque eu tenho que comprar isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Você está doente. Então, a libido, para ela ser saudável, ela precisa circular. Ela precisa que tenha vários investimentos ao mesmo tempo. Quem hoje tem dinheiro num banco só? Quase ninguém.
né? Normalmente a gente tem dinheiro no banco, aí vai lá abrir uma conta no banco de investimento e vai ali circulando o seu dinheirinho, guarda dinheiro debaixo do colchão também, porque não sabe, né? O governo, sei lá, o que pode acontecer. E aí você vai fazendo ali os seus investimentos. Não é o seu investimento. Quando a gente fala investimentos, normalmente fala no plural, a gente não fala no singular. Por quê? Porque essa energia, isso que você tem de precioso, no teu psiquismo, ela precisa andar, ela precisa circular, ela precisa de espaço. Então, quando a gente fala de economia, a gente fala de libido, de pulsão, de energia de vida. Onde ela fica? Ela fica em todos os lugares. Então, ela não tem um lugar que vai conter ela. Por isso que ela não está dentro do modelo topográfico, porque não tem um lugar que contenha. Por isso que também não está no dinâmico. Por quê? Porque o dinâmico são forças que se conflitam, né? Que se conflituam. Sei lá, nem sei se existe isso, mas inventei essa palavra. Que elas entram em conflito. Então não está no dinâmico por isso, mas está no modelo econômico, porque a economia psíquica precisa de dinheiro, né? De moeda, de troca. Então, aí é algo que a gente também não vai entrar nos pormenores aqui, mas muitas vezes a gente se vê trocando uma coisa pela outra. Aí eu vou falar, vamos supor, de compulsão alimentar, por exemplo. Né? A gente, não, eu tive um dia difícil, eu vou comer uma barra de chocolate para afogar, Para né? Sabe, para compensar, afogar essa. para O Flamengo recompensar. ganhou, eu vou beber. O Flamengo perdeu, eu vi seu Não, copo, tá, amiga? É, perdeu. o Flamengo perdeu. Eu vi seu copo, mostra o copo. Pois é. Hoje, nessa semana, você tá na trégua. Mas o Flamengo perdeu. A pessoa Só, bebe. não vou nem falar Não nada, não, precisa. não É uma precisa. imagem vale mais que mil palavras. Tá bom. Vai. Vale. Mas, ó, o time perdeu, vou beber. O time ganhou, eu vou beber. Está frio, eu vou beber. Está calor, eu vou beber porque está calor. Eu tive uma semana péssima. Eu vou sair, vou pro rodízio no sábado, vou lá comer bastante. Estão falando de compulsão alimentar, né? É a libido investida na recompensa. É. Tá Tá ansioso. ocioso, como a Rosane colocou, né? Tá Isso. sem Cadê? fazer nada. Ocioso, Ocioso. ansioso, as duas coisas. Estou Tá sem fazer nada. deprimido, vou chorar, vou pegar um pote de É. sorvete e vou assistir um filme bem triste no Netflix. Né? Isso é um hábito muito americano, né? Nem aqui dos brasileiros quase não Isso. faz isso. Mas eu vou pegar e vou fazer um panelão de brigadeiro, né? Vamos para o do brasileiro. E vou comer vendo como se Esse é um fosse a hábito primeira vez. brasileiro. Ah, é Marley e eu, A a Lagoa Lagoa Azul. Azul, entendeu? Então É. é desse tipo de exemplo que a gente vê a economia psíquica funcionando. Eu tirei daqui essa libido aqui, se frustrou por algum motivo, é ocioso, ansioso, é deprimido, é o que for, então se esvaziou aquilo ali que eu fiz expectativa. Então eu vou fazer o quê? Recompensar de outra forma. E recompensa vem de muitas formas, vícios, compulsões e o que for. Então, o ponto de vista econômico, ele visa circular a libido. Vou repetir. Se a libido está presa, né? Pode falar represada, né? Como se fosse uma represa mesmo, né? Acontece uma barreira aqui impedindo com que a água fosse para o outro local. Se está presa ali naquele local, em qualquer coisa que você está fazendo, a libido está ali, só ali, você está doente. É um sinal de alerta para você correr e tentar distribuir essa energia em outras coisas. Sabe por quê? Vou falar de uma forma bem simples para poder a gente entender. Porque se a gente aposta todas as nossas fichas em uma coisa só e aquela coisa não dá certo, a gente o quê? Se frustra. A gente fica triste. A gente acha que acabou. E acabou. Irritado, Fica com raiva. fica com E raiva. essa raiva volta para quem? Para o seu próprio ego. Né? Vamos lá, Você mesmo. lembrando do dinâmico. Né? Se não está circulando, e se aquela coisa ali se esvaziou, ela volta para o próprio ego. Em forma de quê? De cobrança, de punição, de recriminações. Então, é doença. Não deixa isso te acometer. Agora que você tem consciência disso, não deixa isso te acometer. Uma vez consciente do processo, nunca mais você vai conseguir
não ver aquilo acontecendo. Então, para terminar, né, se alguém quiser falar mais alguma coisa, a gente ainda tem uns minutinhos. Para terminar, metapsicologia, né, algo que vai além, né, algo que pensa além de uma caixinha. Pensando a mente como uma caixinha, vai além daquilo ali como uma coisa simples, é algo muito mais complexo. Então, a meta, né, a metapsicologia. Por que Freud conviveu esse tempo? Para poder mostrar para a gente e se aproximar de fatores científicos, né, dos cientistas da época e da ciência, de que existe sim processo, que você não pode comprovar ele de forma concreta, mas o subjetivo ele também existe. Não é porque é subjetivo que ele não existe. E aí o subjetivo está dentro disso, do psiquismo. O psiquismo ele é regido por três. Já esqueci a palavra, porque essa palavra está difícil de entrar na minha mente. Né? Mas eu vou voltar aqui para poder falar sobre essas três coordenadas. Essa palavra está fugindo da minha mente. Mas tem coordenadas: topográfica, a dinâmica e a econômica, que a gente já falou. Então, se alguém tiver alguma coisa para falar, é agora. Deixa eu ler. Enquanto o pessoal escreve aqui algum comentário, alguma dúvida, a novidade que eu ia contar é a seguinte: quem tiver nessa live, mulheres que estão nessa live, que não são matriculadas ainda no Instituto, não são nossos alunos, ou não, já são formados, já são psicólogos, né, psicanalistas, né, enfim, ou terapeutas, e quiserem se filiar à nossa sociedade, vamos estar com um desconto especial para as mulheres que estão nesta live. Do Dia da Mulher. Muito isso bem. Aí, então, se fosse você, não perdia não, hein? Já está. Nós estamos com uma campanha, sim, até o dia 10, voltada para as mulheres. Mas, além desse valor, que já vai ser dado um desconto, a patroa ficou maluca, a gestora financeira ficou maluca, e a gente vai liberar, sim, mais um desconto para quem estiver nessa live e se filiar com a gente. A gente tem que me procurar então, amanhã. Um desconto sobre um desconto. Então, do ponto de vista econômico, finança, eu acho que vale a pena. Acho não, tenho certeza. Vale, até porque a gente está com anuidade, a gente está com anuidade, não é uma mensalidade. Então, está valendo muito a pena. Então, se você quer saber, né? Mas tem que me procurar amanhã. Desses fios aí que a gente deixou, amanhã, né? O número está aqui, ó, nos comentários. Se você quiser saber mais sobre os fios que a gente deixou aí, né? Os melzinhos na chupeta, né? A imaginação, né? Que a gente aí causou em vocês, né? Coisas que a gente não se aprofundou. Aproveita a promoção. De fato, a promoção sobre promoção. Chega, ó. É que a Valdilene não ela vai concordar. Mas ela vai. Eu vou conversar com ela depois de lançar a promoção sobre promoção. Ela ver que é um sucesso, ela vai manter o coração. Vocês têm... exatamente. Vocês vão fazer um sucesso e a gente vai, né, aumentar nossa rede, nosso network, nossa sociedade aí que está de vento em popa. Vai ser muito bom. Para finalizar, a Rosane botou uma pergunta aqui. A meta pode-se dizer que meta também é uma... Eita, Rosane, não é difícil de entender. Para uma psicologia voltada para a possibilidade de buscas por mais descobertas dentro do justamente isso, do ir além. Além do... Tem até um livro que fala de Freud, além do inconsciente, né? Porque é além, é sempre além. A gente, como é além e é muito primitivo, a gente nunca vai chegar no início. Então, é sempre além. Você propôs uma meta. Você vai sempre querer sobrepujar essa meta. Acima. Sempre acima. Então, além é isso. O meta é isso. O meta nunca para. Tanto que a gente está vivendo no mundo meta, né, que pode ser até também um outro tema, para falar sobre meta. Né, o que é meta? Né, não só de metas, né, de meta. O que o meta propõe? É ir além das experiências que a gente tem hoje. E juntar as experiências, né, sensoriais. Né, há muitos anos atrás a gente brincava que daqui a pouco a gente conseguiria passar comida pelo telefone, né? E
E eu não desacredito, sentir o Sentir o cheiro, se a gente for cheiro, às vezes né? no cinema 6D, né? Tem muita casa de festa de criança. É cheiro, é sensorial, é tudo. É tudo. Aham, Então é isso, exatamente. sinestésico. Fernanda, exato. Muito obrigada, Fernanda. Que Poxa, foi bom, gente, que maravilhosa bom. a Foi live. muito Foi bom. muito Foi sim. enriquecedora, muito, muito clara, um tema muito interessante realmente, Não, que não não para para, por isso é aqui, né? importante. Tem Tem, muita coisa para a gente se sim, aprofundar e estudar. é isso. Ah lá, a Dayana já tem TV que Tô quer falando sentir o sabor, pra você, eu caramba, nunca duvidei sobre isso. tá Nunca vendo? duvidei. Nunca duvidei. Então, vamos nos preparar aí para os próximos Intensos, anos, a gente intensos. acompanhar, intenso, É. acompanhamos as mudanças, né? E Sim, estudar vamos bastante, gente. estudar. É Vamos ler, conhecimento, pessoal. Esse é estudar, que vai conhecimento, é algo ser que pede pra gente cada dia, a gente fundamental. conhecer. Então, quem conhece não é enganado, né? Então, É, é é isso. verdade, é verdade. E é algo que ninguém Isso, tira de você, exatamente. conhecimento. Obrigada, Então, obrigada a todos que pessoal. participaram, ficaram aqui com a gente até o final. E espero vocês lá no WhatsApp amanhã, tá, Por gente? Que favor, hoje a gente vai 10 e descansar, 1. curtir nosso finalzinho de Dia da Mulher, que amanhã é Dia da Mulher também, depois é Dia da Mulher também, que o nosso dia é Sim, todo dia isso aí, e tá tem certo. dito. Um beijo, pessoal. Fiquem bem. Boa Tchau, tchau, noite. gente. Boa Tchau, tchau. noite. Nada. Obrigada, Fernanda. Tchau.